Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal e dessa vez a gente vai estar falando aí sobre, vocês pediram muitas vezes, vocês sempre têm me perguntado, Eduardo, qual é o melhor padrão de price action, qual que mais funciona, qual que é o mais assertivo? Então eu resolvi aí fazer uma coletânea dos padrões que eu particularmente mais opero no dia a dia, Padrões esses que eu mostro acontecendo na prática todos os dias na minha sala ao vivo. Então, assim, para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde eu opero todos os dias de 9 até 11h30 da manhã, passando aí pelos principais mercados. Opero o mini índice, opero o mini dólar, opero as ações brasileiras e opero também o mercado internacional, principalmente índices americanos e ações americanas, Então, assim, se quiser saber mais sobre essa sala ao vivo, sobre esse acompanhamento durante o mercado, e com ele acontecendo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e obviamente lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso é importante para que a gente cresça, trazendo esse conteúdo aí verdadeiro. Estou recebendo muito essa palavra e do povo, muito obrigado por mostrar esse conteúdo verdadeiro aí, do que realmente é a vida do trader e do que realmente acontece dentro do mercado e que continue assim. Então é importante que você se inscreva, deixa o seu like se você gostar, lembrar daquele amigo durante esse vídeo, o cara já me falou isso uma vez, ou já me falou isso, compartilha também esse vídeo e ative as notificações aí também para que você sempre fique sabendo quando eu soltar um vídeo novo. Então, como vocês pediram, da última vez aí, resolvi então trazer os padrões de price action que mais funcionam dentro do mercado. O que é price action para quem ainda não sabe? Tem vídeos aqui também onde eu já expliquei o que é e principalmente tem um mini curso, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um mini curso de price action, não sei que lado vai ficar, se é desse lado ou se é desse lado, mas enfim, vou deixar aí também, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste esse mini curso aí de price action, tá? Tudo que eu vou falar, todos esses padrões em que eu vou estar ensinando aqui, graças ao price action, funcionar em todos os tempos gráficos, funcionar em todos os mercados, abre aspas, todos os mercados que têm boa volatilidade e liquidez, Obviamente que não dá para você pegar um price action da vida e querer aplicar aí em um mercado que não tem liquidez nenhuma ou que tem uma liquidez muito baixa e que também não tem volatilidade, que ele fica muito tempo parado. E como o price action nada mais é do que a análise do preço, no momento, utilizar o passado juntamente com o que está acontecendo no momento para tentar prever com maiores probabilidades o que vai acontecer no futuro. Por esse motivo, o que eu vou estar ensinando aqui para vocês vai funcionar em qualquer mercado, seja você operador de mini índice, de mini dólar, eu prefiro tradear mercado de moedas, não tem problema nenhum, também vai servir para você. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, padrões de price action que realmente funcionam. Nós vamos começar aqui com o primeiro deles, com falso rompimento, Muita gente sabe, tem muitas pessoas que gostam, já tá até esse tema aqui também, já estava até anotado para que eu pudesse gravar esse tema, que é o problema de comprar um rompimento, um rompimento muitas vezes muito difícil, muito complicado, e justamente por esse motivo é que a gente vai estar operando, e um dos principais padrões é o falso rompimento. Lembrando que o falso rompimento é um tipo de entrada que te permite comprar barato e vender caro, tá? Ou vice-versa, caso você esteja pensando em vender. Você consegue vender caro e comprar barato. Então a gente sempre vai estar buscando um fundo, a gente sempre vai estar buscando comprar próximo de um fundo e a gente vai ver até onde a gente vai tentar levar essa operação. Para que a gente opere um bom falso rompimento, que eu já vou mostrar o que é, tá? Tem que acontecer, deixa eu aumentar um pouquinho, tem que acontecer um movimento forte entrando dentro de um suporte, dentro de uma região de preços de suporte. Ou seja, tá? A gente já vai ter marcado os nossos suportes e as nossas resistências, mas nesse caso nós vamos trabalhar primeiro um falso rompimento, no caso de um suporte. Suporte é aquele preço onde o preço aí para de cair e volta a subir, para de cair e volta a subir. Isso aqui é considerado um suporte onde o comprador gosta mais dessas regiões do que
vendedores. Então, o falso rompimento é onde muita gente perde dinheiro, né? Às vezes o mercado está aqui, o mercado volta a cair de novo, a pessoa, nossa, rompeu, isso vai continuar caindo, eu vou vender. E aí o mercado volta tudo e pega ela de surpresa, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa são movimentos fortes aproximando daquela região de suporte nosso. O que é movimentos fortes? Uma sequência de candles aqui, no caso, vendedores, né? Ou seja, vendedor batendo muito forte no ativo, vendedor, 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 vendedor e se aproximando de uma região de suporte. O próximo item aqui importante é que o preço precisa passar da região de suporte, então eu não quero que o preço se aproxime, né? Então nesse caso a gente vai poder sim marcar uma linha, né? Pô, Edu, olha só, o meu último preço de suporte, considerando a sombra também, tá importante frisar isso aqui, nós já vamos para o gráfico ali para a gente ver alguns exemplos, mas é importante também frisar que é para considerar a sombra. Então vamos imaginar que no passado a gente teve isso aqui, o preço caiu, voltou, caiu, parou, voltou, subiu, voltou, caiu de novo, e enfim, está trabalhando nessas regiões, e a gente já sabe que esse patamar aqui é a minha região de suporte. Perfeito. Quando o preço volta, então, aqui, ó, a cair fortemente, não se esqueçam, não pode ser movimentos fracos, porque a gente vai ver qual é o comportamento quando ele chegar em um suporte com movimentos fracos. Chegou em um suporte com um movimento muito forte, uma queda muito acentuada, a próxima coisa que a gente precisa fazer é que o preço rompe, ou seja, que o preço passe forte, do mesmo jeito que ele vem, a gente precisa que ele passe forte daquela região para ter certeza e para esperarmos aqui agora o nosso gatilho do falso rompimento. Então ele passa para baixo dessas regiões e agora está o estalo. A gente precisa com que o preço, ou seja, com que comprador apareça nessas regiões com uma força proporcional ou maior ao último candle que chega dentro dessa região. Então olha o que acontece. Passou aqui um candle vermelho maravilhoso. Muitos vão falar, nossa, rompeu. Ai, vai continuar caindo. Quando, na verdade, agora o que a gente precisa é uma força contrária, tá? Do mesmo tamanho ou maior do que o último candle que tenta, né, executar aí, então, o rompimento de um suporte. Porque o que representa aqui, o que o Price Action Simples quer falar nessas regiões? Se o preço já tinha suportado, né, em patamares anteriores e compradores já tinham gostado dessa região, né, obviamente que eles também vão gostar de regiões aqui um pouco mais baixas. Então, às vezes, eles até deixam passar um pouquinho. Aqui vai uma maldade. Por que eles deixam passar aqui um pouquinho? Porque eles sabem que a grande maioria dos junior players, ou seja, as pessoas que estão começando agora no mercado, eles vão estar querendo vender nessas regiões. Então o que eles fazem? E como eles querem comprar, eles precisam de pessoas vendendo. Quanto mais barato ele conseguir comprar, melhor vai ser. Como ele sabe que muita gente vai entrar vendendo em rompimentos de suporte, empurram o preço mais para baixo e depois voltam agressivando tudo, empurrando, e além do mais ainda sabem que tem stop nessas regiões aqui para que eles consigam empurrar cada vez mais altos então os preços. Não se esqueça, a gente precisa de um movimento forte, chegando no suporte a gente também precisa com que o preço rompe a região de suporte, então vamos aqui para alguns, né, exemplos que eu separei. Olha isso aqui que magnífico, tá? Isso aqui no caso é o mini índice, no dia 4 de setembro, no gráfico de 2 minutos, um gráfico que eu particularmente gosto muito, né? Já tem uma certa habilidade, já tem uma certa, como é que eu falo? A gente já é bem alinhado aí já, os meus alunos também gostam, sempre estou utilizando o gráfico de 2 ou 5 minutos, mas esse não vem ao caso. Então olha o que acontece. Essas regiões aqui que já estão marcadas, daqui a pouco eu volto aqui, são regiões de suporte anteriores, ó, onde o preço já havia segurado anteriormente. Vou tirar mais um pouquinho do zoom, dá uma olhada nisso. Olha o que aconteceu nessa região aqui, ó. O preço cai, chega nesse ponto, ou seja, uma bela de uma queda gigantesca.
comprador consegue segurar e empurra o mercado aqui para cima de novo, até ter um fechamento, próximo dia já abre em gap e continua a subida. Quando a gente marca então essa região como um suporte e vem fazer a análise deste momento aqui, ó, que é o que eu quero que vocês entendam, olha o que acontece. Olha como ele chega na região de suporte. Item número 1, força. Ele chega com muita força. Isso é essencial para operar falsos rompimentos, tá? Então ele chega com uma força muito grande. E agora, como ele está caindo muito forte, ou seja, tem uma pressão vendedora muito grande sendo imposta sobre ele, a gente precisa com que uma ótima força compradora apareça, então mostrando assim, ó, nós teremos força de segurar isso aí por si só. Então quando a gente vê isso aqui, ó, olha o que acontece. O próximo candle, ó, ele já volta um candle comprador para dentro da nossa barra vendedora na região de suporte. Falso rompimento. Fechou o candle verde. Fechou o candle verde, você já pode começar a pensar em possíveis compras. Lembrando que esse tipo de operação, falsos rompimentos, são operações que têm alvos primários mais curtos e alvos secundários mais longos, mas também para o vídeo não ficar muito longo, só para vocês pegarem um gatilho de entrada e já começar a perceber e a analisar o gráfico de uma maneira mais fácil. O mercado passa aqui para baixo, então já volta comprador. A gente então já busca, né, as nossas regiões e os nossos pontos de compra, porque a gente já sabe que tem grande probabilidade do preço parar aqui então nessas regiões e começar a subir de novo devido a isso aqui ter sido um falso rompimento. A minha operação do dia de hoje em Usatech, tá, no mercado americano, foi uma dessas. Hoje, dia 8 de setembro, eu tenho aqui uma região de suporte, que essa linha laranjada, tá? Ela também já é uma região de suporte de preços aqui para trás. Deixa eu só mostrar a operação e depois eu já volto mais um pouquinho. Olha o que acontece. Vem muito forte, chega muito forte. Não se esqueça, chegar forte é necessário. Chega forte uma região de suporte, só que ele ainda não havia, ó, rompido, porque a linha de suporte estava nesse ponto. Chegou próximo do suporte, até existe, né, outras formas de pegar esse pedaço aqui da compra, mas também não é o falso rompimento, a gente teria que usar uma outra análise aí de preço. Agora, quando ele tenta romper o suporte, que foi nesse cenário aqui, olha o que já acontece. Sombra já começa a aparecer. Sombra já começa a aparecer, ou seja, o comprador já me mostra que começa a segurar nessas regiões aí. Olha o que acontece depois. Candle verde sendo formado dentro dessa região. Bom gatilho, então, para pensarmos em uma possível compra nessas regiões, porque ele vai realmente segurar. Falso rompimento, pegadinha do malandro, não caiam mais nessa. Preço chegou muito forte em uma região de suporte e vice-versa, né? Chegou muito forte em uma região de resistência. Vamos ver o que vai acontecer um pouquinho mais para cima e a gente precisa com que ele volte com a mesma intensidade. Volte com a mesma intensidade com que ele passou o suporte ou resistência. Vou colocar só um Rzinho aqui de resistência. Também é importante. Então ele vem, tenta romper, não consegue, volta tudo na mesma intensidade, fecha-se o candle verde do mesmo tamanho proporcional, nosso ponto de compra então. E tá aí o mercado de fato, ó, mudando a direção e explodindo aí pro outro lado. Então, falso rompimento, o primeiro, né, ponto aí, uma das principais ações, né, que eu tomo quando o mercado chega muito forte em níveis de suporte ou em níveis de resistência. Nosso próximo tópico, né, meu próximo ponto aqui de entrada, então, rompimento da tendência, tá? O que é? É quando ele quebra, né? O rompimento da tendência, a forma de analisar o mercado com rompimento da tendência é quando ele consegue quebrar. Tá? É quando ele consegue quebrar aí uma estrutura de tendência e a probabilidade da virada, né, do mercado estar mudando o lado é muito grande. Então olha só, né, o rompimento da tendência ele nos permite aí pegar
uma virada da tendência, principalmente para quem gosta daquelas operações mais longas, ficar segurando mais tempo, né? Passar mais tempo ali com a operação, que particularmente não é o meu perfil, mas esse rompimento da tendência ele é essencial. Então a primeira coisa, o que é uma tendência? Né? Vamos pegar uma tendência de baixa então. Tendência de baixa é a capacidade do mercado fazer topos e fundos cada vez mais baixos, cada vez mais baixos, cada vez mais baixos. Quando o mercado volta a subir de novo, não consegue fazer um fundo mais baixo, isso já me dá um certo alerta, mas ainda não dá para fazer nada a não ser que seja um falso rompimento, que foi o que a gente acabou de ver aqui anteriormente. Se ele chega nessas regiões e consegue fazer uma máxima mais alta do que a máxima anterior, se uma tendência de baixa é a capacidade de fazer topo e fundo cada vez menor, mas o mercado rompe o topo anterior e quebra uma estrutura da tendência de baixa, provavelmente a gente vai estar começando, né, o que alguns aí chamam ponto pivô, tá? A gente vai estar começando então possivelmente uma nova tendência de alta. E aí então o que a gente precisa é esperar uma queda novamente, que ele faça um fundo mais alto do que o fundo anterior e próximo a essas regiões, então está o nosso gatilho de compra para pegar a nova tendência de subida. Prestem muita atenção então, tá? O que a gente precisa? A tendência de baixa, a primeira coisa que a gente vai precisar para tentar a compra na tendência de baixa, para a gente tentar vendo uma tendência de alta, topos e fundos cada vez maiores, e melhor ainda se ele se aproximar de uma região de suporte que a gente já tinha anteriormente. Então, vamos pegar aqui, ó, novamente esse exemplo do índice Brasil. Olha que desenho, como o preço nos conta toda a história de um gráfico e que se você prestar atenção no que está acontecendo, né, você realmente vai conseguir tirar bons resultados e bons proveitos desse tipo de operações. Ele vinha numa tendência de alta, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Nesse cenário ele já me mostra uma certa parada, porque ele já não está conseguindo fazer topos cada vez maiores. Então isso já me dá um certo desconforto. Por quê? Porque se a estrutura da tendência de alta é topo e fundo cada vez mais alto, e ele se aproxima desses cenários e não consegue fazer topos mais altos, eu já consigo perceber, né? A gente já consegue ver aqui claramente, ó, que a probabilidade dele parar nessas regiões é alta, mas mesmo assim eu não quero tratar, né, desses cenários aqui, vamos só tratar aqui do rompimento da estrutura da tendência. Quando eu tenho esse último fundo, ó, aqui, e ele consegue romper esse último fundo, tá? Passando dessas regiões, ele começa uma tendência de baixa. Ou seja, quando ele quebra a estrutura da tendência de alta, ele entra em uma tendência de baixa, um belo início, volta a subir. Aqui vai uma dica extra, tá? Vou entregar essa dicasinha extra aí para vocês. Se aproximou da média, grande probabilidade dele estar vindo fazer o topo, volta a cair de novo. Fundo mais fundo, estrutura da tendência de baixa. Voltou próximo à média, volta a cair de novo. Fundo mais fundo, estrutura da tendência de baixa ainda continua. Então, vem de novo, próximo à média, explode para longe de novo. Olha que mudança, ó. A estrutura. E aí depois ele continua a queda, mas olha o que vai acontecer agora nesse cenário aqui. Passa, vem fazer um topo, faz um topo nessas regiões, tá? Então vamos marcar o nosso topo aqui, ó. Ele vem e faz o topo antigo, só que ele não faz um fundo mais baixo. Isso já me gera um certo desconforto. Por quê? Porque olha como ele vinha, queda, subiu, fundo mais baixo, maravilha, voltou, fundo mais baixo, maravilha. Tava tudo lindo, só que ele não faz um fundo mais baixo nessas regiões e vem quebrar a estrutura da tendência de alta quando ele rompe este topo anterior, tendo então rompido a estrutura da tendência de baixa. E agora, rompimento da estrutura de baixa já nos dá um certo viés, um certo pensamento de que isso vai começar a subir ou descer? Certo, vai começar a subir, porque é dessa forma que o preço nos mostra. Se vendedor vinha subindo, vendedor vinha agressivando e não agressiva mais, ele abre a porteira para comprador, é porque comprador vai passar aqui agora e vai começar a levar o preço
para cima. Então a gente só precisa que ele volte próximo à média de novo, né? A gente só precisa que ele volte próximo à média aqui de novo para pensar então que ele vai começar a subida dentro do mercado, porque ele passa do último topo formado, rompendo a estrutura de uma tendência de baixa, que é o nosso segundo tipo de operação aí de preço, só leitura de preço. Se eu tirasse as médias, se eu tirasse tudo, a leitura, se eu viesse aqui e excluísse indicador também, a leitura tanto do falso rompimento quanto a leitura da quebra da estrutura seria exatamente a mesma. Topo, passou do topo? Não quebra a estrutura de baixa, então continua com a tendência de baixa. Fez um fundo mais fundo? Continua com a estrutura. Fez um topo anterior também sem ser quebrado, faz um fundo menor, continua com a estrutura, faz um novo topo, estrutura quebrada, tendência de alta começa então a aparecer pra gente. Olha onde vai parar. Isso é muito bom, eu gosto muito disso quando acontece pós-crises, né? Assim, quando vem aquela crise que tá todo mundo esperando, que horas eu compro quando tá caindo, eu compro quando tá subindo. Não, tenha paciência, deixa o mercado desenhar por si só e deixa ele quebrar a estrutura da tendência de baixa, então, para que você pense em uma possível operação. E em terceiro, a gente tem aqui então o rompimento da acumulação, que é o nosso terceiro padrão de entrada aí quando o assunto é análise e tomada de decisão baseada no preço. Primeira coisa, a gente tem que identificar possíveis zonas de rompimento. Se você não assistiu o último vídeo, assiste aí então, que é o quê? Quando o mercado se aproxima de uma resistência e não consegue fazer fundos cada vez mais fundos, ele vem ficando preso nessas regiões, tá? Ou seja, fundos mais altos se aproximando da resistência, sem tentar ficar rompendo demais para que a gente não caia no rompimento falso. Segunda coisa, o mercado tem que estar em congestão, que é exatamente o que eu desenhei aqui. Ou seja, o mercado tem que estar preso nesses pontos. E melhor ainda se ele estiver preso entre a média de 20 períodos e a região de preço. Ou seja, resistência, volta a cair, volta a subir, volta a cair, volta a subir, vem congestionando, não consegue fazer fundos menores, nem topos maiores, nem fundos menores, e a média de 20 períodos começa a passar nessas regiões aqui. Então, juntamente com isso, e agora, o que a gente precisa para estar tomando a nossa, para estar tomando a nossa decisão? A gente precisa ver que comprador de fato vai aparecer nessas regiões, ou seja, um power, ou seja, um rompimento muito forte dessas regiões representa uma possível continuação do movimento de subida aí pra gente. Ou também temos a possibilidade, que é um pouco mais arriscada, mas também temos essa possibilidade que é o mercado vir acumulando e acabar rompendo aqui para baixo essa região. Então, quando ele vai se acumulando, por isso que está escrito acumulação, quando ele vai acumulando, não tem jeito. O mercado ele tem que sair para algum dos lados, o mercado tem que explodir para algum dos lados. Não me interessa qual vai ser o lado. Eu sei que eu espero acontecer o rompimento, eu espero a saída dessa acumulação. Uma dica extra com força, eu espero a saída dessa acumulação com força, e depois que ele sair dessa acumulação com força, aí sim eu já fico esperto aqui então para minha próxima operação, ou a continuação da queda ou a continuação da subida dentro do mercado. Vamos voltar para o gráfico aqui de novo então, para que vocês possam ver aqui esse tipo de coisa acontecendo. Pronto, me mudei de lugar, para que vocês possam ver aí de uma maneira melhor. Dá uma olhada nisso. Subida maravilhosa, estrutura de alta, perfeito. Só que olha o que acontece, não faz um novo topo e vem o quê? Acumulando, apertando, tenta fazer um fundo maior sem sucesso, os candles vão ficando cada vez menores. Claramente a gente consegue ver aqui uma perda de força do mercado
candles muito pequenininhos, isso é importante para uma fase de acumulação dentro do mercado. Não existe fase de acumulação no mercado com candles gigantescos. Ele vem de uma subida muito forte, o preço começa a acumular novamente nessas regiões e vamos ver o que acontece um pouquinho mais para frente. Olha o que acontece aqui agora. Olha com que força que ele sai, olha o tamanho desse candle com que ele rompe essa congestão depois de uma subida muito boa, para nessas regiões, ele acumula, ele vem se espremendo aqui cada vez mais. Se a gente colocar, né, eu sei que alguns vão falar, mas o Price Action não utiliza médias, o Price Action não sei o que, tudo bem, mas às vezes você consegue o seu auxílio da média de 20 períodos e olha o que está acontecendo exatamente aqui. Média também acumulando, força rompendo toda essa região. Só tem como você pensar em uma coisa exatamente aqui agora. Cuidado para que você não confunda com falso breakout, né? Ou seja, com falso rompimento. Falso rompimento ele tem que chegar forte na resistência ou forte no suporte, parar naquelas regiões e aí sim trocar o lado. Agora, no caso, né, da continuação do rompimento, olha o que acontece. Ele chega, ele fica morno, ele não tenta passar da resistência, porque se ele tivesse tentado passar e voltasse tudo muito forte, falso rompimento, a gente ia pensar em para baixo. Só que ele chega e vai acumulando forças nessas regiões até a hora que me aparece um candle comprador maravilhoso com muita força, pronto já então para pensar em o quê? Comprar e continuar esse movimento de subida maravilhoso aí pra gente. Mercado entregando quase 400 pontos, nesse caso aí, no mini índice. Então a gente tem aqui, ó, o que a gente tem aqui agora? Os nossos 3 itens completos, os principais padrões que eu particularmente opero, né? Logicamente que não são somente esses padrões, porque Price Action não se baseia somente nesses padrões, mas a gente tem então falso rompimento. Lembra? Chegar com força, bater forte, tentar romper e voltar tudo mais forte, ainda fechou dentro, já volta aí, já pensa na sua compra. Não pode chegar fazendo acumulação, porque se chegar fazendo acumulação, vai ser um rompimento da acumulação, preso, se apertando cada vez mais para explodir e buscar a continuação, ou vir buscar aí para baixo também, caso ela saia dessa acumulação. E depois a gente tem também a quebra da estrutura da tendência, que é quando o mercado rompe esse antigo topo anterior, não faz um fundo mais baixo e confirma então que vai iniciar uma nova tendência de alta. Comece a analisar o gráfico utilizando esses 3 padrões e eu te garanto que o seu resultado vai começar a melhorar e muito além do que, vai começar a clarear muito as suas operações dentro do mercado. Vamos aproveitar que o mercado está aberto aqui agora então. Olha que maravilha isso aqui. O mercado tinha uma estrutura possível tendência de alta, ele consegue perder o último fundo, começando aqui então uma possível estrutura de queda. Se ele viesse tentar romper esse suporte com uma força muito grande, um falso rompimento. Então a gente tem aqui o rompimento da estrutura sem acumular para continuar. Essa era só ele ficar um pouquinho mais caro para que a gente pegasse uma próxima possível queda até esse possível suporte aqui. Simples, sem complicar demais, simplesmente mantendo o que tem que ser feito. Obviamente, né, que todas as estratégias, independente de qual estratégia você use, ela vai ter erros. Então não estou falando que isso é o santo grau do mercado, nem que se você utilizar isso agora você nunca mais vai ter loss, mas você vai começar a olhar o mercado com outros olhos de uma maneira muito mais simples e muito mais inteligente a partir de agora para que você tome as suas decisões. A probabilidade de você estar do lado certo do mercado utilizando esses 3 itens que eu acabei de falar com você sobre Price Action vai ser muito grande. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo, me segue lá no Instagram, @educatrader, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.